Muita paz, povo de Deus, muita paz, povo da bênção, muita paz, nação santa, povo abençoado que vai morar no céu. Então, irmão, na fé, pastor Antônio chegando para mais um momento com Deus, um momento de palavra, um momento onde, aleluia, prevalece aqui falar o amor do Senhor Jesus. Queridos, a nossa alegria está em servir, aleluias, a esse Cristo maravilhoso, a esse Cristo lindo, a esse Jesus maravilhoso, a esse Jesus, aleluia, que deixou os religiosos do seu tempo todo, né, aleluia, em parafuso, com as suas conversas, com as suas colocações, as suas parábolas, aleluia, esse Jesus maravilhoso que por onde passou, ele curou, libertou, transformou, ressuscitou mortos, aleluias, e nos deixou um legado, o legado de nós seguirmos a sua palavra, o legado de seguirmos os seus princípios, os seus mandamentos. Então, irmão, na fé, pastor Antônio tem, aleluia, a incumbência de ministrar a palavra, de divulgar a palavra do Senhor. Queridos, sempre é bom, sempre é maravilhoso recebê-los aqui no nosso Facebook. Nós temos que aproveitar esse tempo, né, irmãos? Temos que aproveitar esta hora, porque vejamos assim, eu estava hoje refletindo um pouquinho, aleluia, e lembro que, aleluia, alguns anos atrás, a gente era criança, aleluia, a paz do Senhor, irmão Paulo, a paz do Senhor, irmão Maria, Deus abençoe. Alguns anos atrás nós, aleluia, éramos crianças e nós vimos o Jimmy Swaggart pregar na televisão, né, irmãos? Aleluia, eu me lembro lá nos anos 70 e poucos, aleluia, quando nós ia na casa de uma pessoa que tinha televisão, meu Deus do céu. Então nós tínhamos parentes que tinham uma aquisição melhor de vida, aqueles familiares então ligavam a televisão e lá estava o Jimmy Swaggart pregando. Então, aí depois com os anos a gente veio vendo aí, aleluia, a Universal, vendo aí, aleluia, o Valdemir Santiago, por Malafaias e tal, e assim vai. E a gente passou, aleluia, a ouvir a palavra pela televisão, né? Só que hoje, aleluia, devido ao crescimento, as pessoas, aleluia, esses grandões já não estão mais televisionando as mensagens porque ficou muito caro, ficou caríssimo, né? Mas graças a Deus, que Deus permitiu que hoje, nesse tempo, nós pudéssemos estar aqui falando com você. Aleluia. Não sei quanto tempo vai durar isso, porque já nesse rebuliço que o mundo está, irmão, daqui a pouco, de uma hora para outra, termina tudo. Aleluia. Por isso eu digo, guarda a tua fé, guarda a palavra, esconda a palavra de Deus dentro do teu coração. Aleluia. Seja feliz com Cristo, seja, aleluia, um abençoado em Cristo, seja um amado de Cristo, aleluia, seja uma pessoa fortalecida no amor do Senhor Jesus. Aprenda, aleluia, a amar o teu próximo de verdade, olhando para o teu vizinho. Sabe aquele vizinho carrancudo com quem você não se dá? Aleluia, comece a inverter o caos, aleluia, entende? Passe, aleluia, a demonstrar o amor, passe a agir de uma outra forma, de uma outra maneira, e Deus vai verdadeiramente abençoar. Aleluia. Sabe aquela pessoa que te feriu, que te machucou? Perdoa ela de verdade. Aleluia. De verdade. Aleluia. Com atitudes, com gestos. E Deus, ele vai te honrar e vai te abençoar. Deus dê saúde, irmã Maria Silva. Também quero aqui já, aleluia, uma vez mais, glorificar a Deus pela vida da minha amada esposa, irmã Isabel, tal qual está conosco. Aleluia, irmã Isabel, que não se cansa, aleluia, de ser essa companheira. Aleluia, isso é gostoso, isso é maravilhoso. Eu estava agora há pouco dizendo para ela, é um privilégio, né, ter você na janta, ter você no café, é um privilégio ter você na minha vida, aleluia. Diga isso para a tua esposa, aleluia, enalteça a pessoa dela, a personalidade dela. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Quando nós honramos, aleluia, Deus nos honra, aleluia. E a alegria de Deus está nisso, né, em que nós nos amamos uns aos outros. Eu tenho uma palavra de Deus para o meu, para o teu, para o nosso coração, aleluia, uma palavra forte, meus amados, não é qualquer coisa, aleluia, é uma palavra que vem do coração de Deus para edificar, é uma palavra que vem para fortalecer, uma palavra que vem para dar ânimo e alegria a esse irmão, a esta irmã,
aleluia, se caminha conosco aqui na rede social. Eu só quero que você verdadeiramente seja abençoado. Amém? Queridos, aqui estão os nossos cadernos de oração e eu quero já glorificar Deus pela vida do pastor Lindomar, aleluia, que está lá, Lindomar Flores, está lá, aleluia, no Goiás, e de lá, ele todos os dias pela manhã, tarde e noite, ele apresenta esses cadernos que estão comigo aqui. Aleluia, quero apresentar também a vida do irmão Israel Viana, lá em Charqueadas, outros irmãos, neste exato momento, tem irmãos que estão nas suas congregações, irmãos que foram nossos discípulos e estão orando por nós. Irmãos que estão envolvidos na oração, também estão orando conosco, aleluia, eles nem entram na live, mas estão lá nas suas igrejas, nas suas congregações, orando por nossa vida. A minha missão foi e é ganhar almas para o reino de Deus. Então, desde o princípio, nós estamos pelejando pelo reino do Senhor. A minha missão não é agradar homens, não é agradar a igreja, a placa da igreja, mas sim, aleluia, mostrar o caminho do céu. Aleluia. Quem me conhece sabe, aleluia, eu não mudei e não pretendo mudar. Boa noite, irmão Márcio, Deus abençoe o senhor e toda a família. Aleluia, irmão Márcio Barneri, Deus abençoe, conhecido já de alguns anos aqui em Balneário Camboriú, né? Deus abençoe, Márcio, sempre é bom ter você aqui conosco, amém? Aleluia. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus. Vamos à primeira oração da noite. Papai do céu, nós glorificamos o teu nome, exaltamos a tua beleza, a tua santidade, exaltamos, ó Papai querido, aleluia, a tua realeza, ó meu Deus, porque no nome do teu Filho amado Jesus, aleluia, tal qual o Senhor delegou para ser o nosso Salvador, nós nos apresentamos diante de ti nesta noite. E o Senhor disse, ó Senhor Deus, que tudo que nós pedíssemos, no nome do teu Filho Jesus, segundo a tua boa vontade, o Senhor nos concederia. E eu peço nesta noite, ó meu Deus e Pai, que o Senhor venha abençoar esse irmão, esta irmã, lá do outro lado, Papai amado. Que o Senhor venha derramar uma graça como eu estou recebendo agora, Papai. Aleluia, a tua presença, porque eu estou aqui envolvido já há um longo tempo, Senhor, e a tua presença, aleluia, ela é real, ó Senhor Deus, e é no nome do teu Filho Jesus, o meu Salvador, que eu te peço, abençoa o irmão, a irmã, esta pessoa que ainda vai entrar nesta programação nesta noite, outros, Papai amado, que não entram agora, mas vão olhar depois, independente de uma cor, de um credo, de uma religião, abençoa eles, Pai. Salva a alma deles, Papai amado, se ainda não está salva. Jesus querido, muito obrigada pelo privilégio de nós estarmos aqui nesta noite. Eu peço a bênção do Senhor pelo caderno dos 12 dias e 12 meses. Peço a bênção do Senhor sobre o caderno de oração, Papai amado, aonde nomes e mais nomes, muitas pessoas estão aqui, Papai querido. Também, Papai amado, o caderno, meu Pai amado, do voto, do propósito, daquele irmão que tem me ajudado com a sua oferta, meu Pai, para mim adquirir Bíblias, folheto, para mim poder fazer a obra, Papai, a missão. Ó Deus, muito obrigado por todas as mãos que tem me ajudado, Papai amado, e que ainda irão me ajudar. Papai, multiplica na vida dessas pessoas, a vida financeira deles, Pai. Senhor, o Senhor sabe, meu Pai, aonde eles estão plantando, qual é a lavoura que eles estão plantando. E eu te glorifico, Deus, por nós poder semear, meu Pai amado, Bíblias, semearmos, Papai, outras coisas, meu Pai querido amado, que o Senhor sabe que é necessário de ser, meu Pai, aonde nós andamos, Pai amado, que nós possamos ser sempre um transportador de bênção, Papai. Por isso eu peço a bênção sobre todos os nomes que estão aqui, os doentes, os enfermos, acabados, sustenta eles, Papai amado, no leito da enfermidade, sustenta eles, meu Pai, no leito da enfermidade, todos os doentes, todos os acamados, todos aqueles, Papai amado, que estão, aleluia, sofrendo, meu Pai amado, de uma situação, de uma enfermidade. Senhor, o diabo tem atacado, meu Deus, tantas e tantas vidas, mas nós repreendemos esse espírito de enfermidade, nós repreendemos esse mal que se abateu sobre esse irmão. Pai amado, a cura vem de ti, eu te peço. Levanta esse homem, levanta esta mulher desse leito, desta situação. Levanta, meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço. Aqueles irmãos que estão no meu coração agora, não são poucos, Papai, que estão doentes, estão acamados. Alcança eles pelas tuas muitas misericórdias. Assim eu clamo e assim eu creio, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus.
em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus por Cristo Jesus que nos dá a vitória. Aleluia. Irmão, agora mudou as coisas aqui no meu telefone, apareceu uma tal de estrelinha aí. Se você quiser dar uma estrelinha aí, botar o teu dedo aí no teu telefone e nos dar uma estrela ou duas aí, faça isso aí. Eu não sei o que significa, depois eu vou saber o que é, tá bom? Faça isso para nós então e depois eu fico sabendo o que é aqui. Eu tenho uma palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração. Então nesta noite, a mensagem é uma mensagem que vai, aleluia, entrar na tua mente, no teu coração, ali vai te fortificar para amanhã, amém? Graças a Deus. Queridos, aleluia. O Ministério Pentecostal, o nome do Senhor Jesus, aleluia, ele nasceu no ano de 2007, aleluia, já tem alguns dias, são 18 anos carregando essa placa, mas eu não vivo de placa, eu vivo a minha bandeira é essa aqui, Ministério Pentecostal, o nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque é no nome de Jesus que tudo acontece. Se você sentir no coração de ajudar esta obra, esta missão, você fica, aleluia, convidado a me chamar no privado aí. Seu pastor, eu posso, hoje eu ainda recebi uma Bíblia. Uma irmã que já há alguns anos tem caminhado conosco, todos os meses ela me manda uma Bíblia. Então, só essa irmã me ajuda a alcançar 12 vidas. 12 vidas por ano, eu, aleluia, alcanço através aí da semana com o valor de R$50. R$50 eu compro uma Bíblia boa, uma Bíblia de letra graúda, aleluia, e eu estou sempre semeando por aí. Então é com esse tipo de ajuda que eu consigo fazer algo mais. Então, meus irmãos, o projeto aqui não parou. Desde o primeiro dia tal qual eu comecei, eu continuo. Se você sentir no coração, me chama no WhatsApp, me chama no Messenger, pastor, eu quero cooperar com o seu ministério. Eu quero ajudar esta obra. Então você vai me ajudar com a gasolina, você vai me ajudar com a Bíblia, você vai me ajudar para mim comprar cestas básicas, que eu ajudo muito pessoa também, e assim nós vamos continuar fazendo a obra, amém, irmãos? Glória a Deus. Tenho passado também por alguns momentos de dificuldade com a nossa saúde, mas já estamos tratados, já estamos medicados. Semana passada deu uns perrengue grande aí, aleluia, mas estamos medicados, estamos bem, para a glória de Deus, aleluia. Quero já agradecer a todos os irmãos que estão envolvidos em oração. Nós temos aí, aleluia, uma equipe abençoada, que está orando pela minha vida, aleluia, e também agradeço por aqueles que eu não sei, mas estão orando, aleluia, peço que continue orando pela nossa saúde, né? O inimigo às vezes peleja, luta, aleluia, e nós sabemos que o templo aqui também precisa de restauração, né, irmãos? Chega um tempo que é necessário, aleluia. Estamos já medicados, teríamos um grande compromisso agora, nós estaríamos na cidade, ou seja, no estado mineiro, Minas Gerais, nos próximos dias. Deus, aleluia, não permitiu, tivemos que adiar os nossos compromissos devido à nossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde primeiro e mais para frente, então, nós estaremos indo então ao estado mineiro, onde Deus, aleluia, que sabe de todas as coisas, aleluia, estará nos direcionando, né? Lá na região de Minas Gerais. Então, meus queridos, aleluia, a obra não provém de mim, vem de Deus, né? E eu quero aqui glorificar Jesus, porque a fé não é de todos, né, irmão? Então, aquele irmão, até quero falar para aquele irmão, aleluia, já foi isso. Semana eu recebi um telefonema, aleluia, de alguém, uma mensagem, que é de uma outra denominação, que é de uma religião, né? Que não era para nós mandar mais mensagem no seu telefone. Eu agradeci a Deus, foi 6 anos a irmã recebendo mensagem, nunca reclamou agora, né? E às vezes a gente manda de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, conforme a gente está em oração. Mas feliz é aquela pessoa que tem alguém orando por ela. Se a pessoa não entendeu, amém. Eu pedi desculpas, tudo, agradeci, mas foram 6 anos recebendo a mensagem, agora cansou. Mas eu pedi mil desculpas e continuo orando, e vou continuar orando por essa pessoa, só que não vai mais receber a mensagem no seu telefone. E se, irmão, você está se sentindo incomodado com a mensagem que eu tenho mandado, me chama nos hábitos, pastor, eu gostaria de não receber, amado, não vai ter problema nenhum. Eu vou continuar orando por você, vou pedir para Deus te abençoar em nome de Jesus, porque a bênção vem de Deus, amém? Aleluia. E a nossa amizade é a mesma, Deus vai te abençoando, tá bom, querido? Aleluia. Queridos, aleluia, eu tenho uma palavra de Deus, é uma palavra forte, não tem meio termo aqui, tá bom? Aleluia. São 19 horas e eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus capítulo 28 e o versículo
Imamélia Ferraz, Deus abençoe a senhora. Toda a família Imamélia, Deus abençoe. Então, Mateus 28, versículo 19 e 20. Diz a palavra do Senhor assim: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, está aqui a ordem, é ide e batizar. Então, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa boa, né? Ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Olha bem, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordem aqui é a obediência. Aleluia. Então, como é que nós vamos ser abençoados se nós não formos obedientes à palavra do Senhor? Queridos, antes de eu entrar na pregação, eu confesso, aleluia, que a gente se entristece com muita coisa que vê. Sexta-feira passada, falei aqui que morreu 25 pessoas em um acidente. Quando foi de madrugada, morreu mais um jovem, 5h20 da manhã, um menino de 20 anos, acabou falecendo, se enfiou debaixo de um carro aí. Infelizmente, mais um acidente de moto, E todos os dias tem sido assim. Meu Deus, a gente se entristece, o coração da gente se entristece. E eu tenho duas colocações para fazer também, A gente tem visto aí, aleluia, o crescimento, e ontem me chamou muita atenção, irmã Mariane, Deus abençoe a senhora, Dona Maria, sua mãe, seu pai, Bernardino, aleluia. Então, ontem me chamou muita atenção, nós temos uma igreja grande aqui do outro lado da BR, que ainda é Camboriú, bairro dos Municípios, do outro lado da BR, aqui pertinho de casa aqui, uma igreja, não vou citar o nome, e essa igreja recebe muitos jovens. E lá na igreja levaram o tatuador para fazer tatuagem nos jovens, tatuar tudo em ritmo evangélico. Eu digo assim, irmãos, a igreja de Jesus não faz isso, a igreja de Jesus não necessita disso. A igreja de Jesus, ela é uma igreja diferenciada. A Bíblia fala sobre tatuagens, a Bíblia fala sobre marcas. Então aqui eu estou lendo a palavra aqui, cabe a mim ensinar, mostrar o caminho. Cabe a mim falar a verdade, mostrar o caminho aqui, Ide e ensinai. Jesus disse isso. Então eu estou aqui somente para ler a Bíblia e você segue a Bíblia. Amém? Aleluia. Então, amados, mas temos que pregar, alguém tem que falar, Então, do jeito que está o caos que está hoje, está difícil, Então, essas tatuagens, essas coisas assim, não é nada de Deus, não provém de Deus, segundo a Bíblia Sagrada, não provém de Deus. Mas como as igrejas, nome de igreja, porque de igreja não tem nada, é só uma reunião de pessoas que falam do nome de Jesus, tal, mas não vive, falam, mas não vive, porque a ordem está aqui, e de ensinar, ou ensinando-os a obedecer, é para ensinar a obedecer. E essa gente não obedece, entende? Então pode beber, pode fumar, pode, Aí tá, isso que é para ensinar. Então, a minha Bíblia fala que o bêbado não tem parte com Deus. Então, aquele que é alcoólatra, mas eu não sou alcoólatra, mas bebe, volta, louqueiro, então não tem parte com Deus. Não é batizado, aqui, segundo o batismo de Jesus, não tem parte com Deus. É a Bíblia que diz, não é eu. Eu não tenho nada a ver com isso, entende? A minha função é só mostrar, entendeu? Mas pastor, alguém tem que pregar, e não é adianta eu querer fazer o gosto das pessoas, entende? Então, essa juventude que não é pouco, irmãos, tem perdido a vida diariamente, estão nas drogas, estão na prostituição, estão virados no que é aquilo e acham que estão agradando a Deus. E não estão. Isso é uma vergonha. Hoje, quando você fala o nome pastor, é vergonhoso. É vergonhoso, às vezes, a gente fala, o que o senhor faz? Eu sou pastor, sou missionário, sou um homem de Deus, sou um servo de Deus. Rapaz, às vezes fica difícil, entendeu? Fica difícil. Mas eu não me envergonho do evangelho que prego, porque verdadeiramente Cristo veio para o pecador, mas não para esta corja que está aí achando que vai, mas não vai, entendeu? Eu não estou aqui ofendendo ninguém, mas é uma corja mesmo. A minha Bíblia fala disso aqui, tá bom? Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, saudação, irmã Rejane, Deus abençoe a senhora, o Hamilton, Deus abençoe toda a sua família, que a boa mão de Deus repouse sobre a senhora, como lá no Salmo 91,
Aleluia, Deus protege, Deus prospera, Deus abençoa, Deus guarda. Amém? Aleluia, aquele que habita no esconderijo. Olha só, aquele que habita, mas tem que habitar. Não é o que eu estou falando aqui. O que eu estou falando aqui é uma vergonha de inúmeras igrejas. Né? Então, esse fim de semana, teve outros eventos grandes, proféticos. Irmãos, é vergonhoso. Tu tem que pagar para ouvir um camarada lá dizer que está falando de Deus, da grandeza, da riqueza de Deus. Irmão, Jesus está falando aqui para ensinar. Se você pegar esse livro aqui, você vai ser próspero, você vai ser abençoado, você vai ser agraciado por Deus. Então, não deixe o teu filho se tatuar, não deixe o teu filho enfiar piercing no seu corpo. Não, irmão, fale com ele com carinho, ajude ele, ajude ela, não deixe, entendeu? Se enche de piercing, se enche de tatuagem, isso não provém de Deus. Se você tem que entrar na palavra, ler a Bíblia, e a Bíblia você vai para os estudos, para a história, e você vai ver o significado de tudo isso. Tá? É a mesma coisa que no dia 25 de dezembro. Todo mundo fala que é o nascimento do Senhor Jesus. Não, Jesus não nasceu no dia 25. O que nasceu no dia 25 de dezembro, segundo a Bíblia nos fala, é um demônio chamado Tamuz, filho de Nimrod com sua mãe. Um próprio filho tem um outro filho com a sua mãe, Nimrod. Teve um filho chamado Tamuz, o famoso Deus Sol, que vai, e hoje se esconde no catolicismo segundo Netuno. E aí tem um outro demônio, que é a mãe desse camarada aí, chamada Ísis. Então, é a história, né, irmão? Aí tu tem que estudar, buscar um pouquinho mais de conhecimento. Mas eu não vim aqui para teologizar, não vim aqui para falar difícil. Eu quero ler a linguagem da Bíblia. Vamos de novo. Então, Mateus 28, 19, 20 diz, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas. Aqui é a palavra obediência, a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Um Cristo inseparável. Irmão, olha só, eu fico aqui, eu fico mastigando, olha só, e aí tem o outro lado também, o outro lado aqui também, eu não sei, mas vamos lá, eu gosto da Bíblia, eu gosto da palavra, e a palavra é esta aqui, está aqui para ser lida, pregada, ministrada, e nós vamos ver o que vai acontecer por aqui, amém? Queridos, aleluias, Deus não enche vasos sujos, aleluia. Mas antes de eu entrar na minha fala, é para você ver como é difícil, né? Ontem à noite aqui em Camboriú, né? Não que eu seja um fofoqueiro aqui pelo Facebook, não, mas são fatos, né, irmão? Um menino de 5 anos foi abusado sexualmente dentro da igreja, no banheiro da igreja. Pode isso? Um menino de 5 anos foi abusado por um cidadão de 29 anos dentro da igreja. Prenderam o camarada agora na tardinha. Desde ontem aí, foram, acharam, eu consegui prender o cara agora na tardinha. Não tem palavras para dizer a forma como o nosso adversário trabalha na mente das pessoas, no coração das pessoas. E aonde era para ser um lugar totalmente abençoado, e é sobre isso que eu quero falar, está cada vez mais difícil. Então, essa criança, um menino de 5 anos, foi abusado, né? E foi levado para o hospital ainda ontem à noite, foi detectado, comprovado, dentro de uma igreja. Fica difícil, né, mas fica difícil. Mas que Deus venha ter misericórdia de nós outros. Aí nós falamos, como é que nós vamos ganhar uma pessoa para o Senhor Jesus? Ganhando. No mundo, nós vamos ver tanta coisa. O diabo está trabalhando mais que nunca para envergonhar, cada vez mais. O diabo está trabalhando para envergonhar mais e mais esse evangelho. Mas eu quero dizer para você que o único que pode salvar é Jesus. Então, é Jesus. É Jesus. Você tem que se batizar, obedecer a palavra, andar na palavra para alcançar o céu. O céu, irmão, não é lugar para bêbado, o lugar não é lugar para idólatra, o céu não é lugar para ladrão, roubadores, fornicadores. O céu não é lugar para qualquer um. O céu é lugar para santos.
E eu e você temos que nos tornar santos. Sem santidade nós não podemos ver a Deus. Santo como? Em nossa maneira de andar, de viver, de ser, de falar, de pensar, de agir. E verdadeiramente a nossa vida tem que ser Jesus. Se não for Jesus, não tem como. Bom? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos lá então, vamos à palavra do Senhor. Hoje eu já estou um pouco melhor, minha pressão já está meio que quase que normalizada. Aleluia, agradeço a Deus pelas orações de todos os irmãos. Aleluia. Eu botei aqui um título, a igreja e seu povo. A igreja, nós, eu e você, que somos a igreja do Senhor. Aleluia. Vamos ver o que dá para nós pegar aqui. Deus não enche vasos sujos. Deus não pode encher vaso sujo. Vaso rachado, Deus também não pode ocupar. Entendeu? Aleluia. Você precisa nascer de novo. Aleluia. Eu acabei de ler aqui. Você não pode ajudar um cego acendendo as luzes. O cego vai continuar cego do mesmo jeito. Você não pode ajudar um surdo aumentando o volume da música. Não tem como. Você não vai mudar e não pode mudar o interior decorando o exterior. Não adianta ajeitar por fora se por dentro. É a história do sepulcro caiado. Aleluia. Você não pode colher nenhum fruto se não plantar uma semente. Você está me entendendo? Caridade não salva e obras sem fé são mortas. Obras sem fé são obras mortas. E o legalismo não precisa de Deus. Preste atenção. Aleluia. E aí eu botei aqui uma geração sem altar. Por isso que eu falo, faça um altar na tua casa. Aprenda a dobrar os teus joelhos, chorar diante de Deus, clamar diante de Deus, buscar diante de Deus, esperar diante de Deus, confiar diante de Deus. Um altar é um local de oração. É um local onde você vai todos os dias clamar ao Senhor. Aleluia. É o que eu tenho que falar. Então, meu amado irmão, aleluia. Uma geração sem altar não verá Deus. Sem oração, sem lágrimas, sem se dobrar, sem se humilhar, sem o sacrifício contínuo, da humilhação de se humilhar diante de Cristo. Não é diante de uma estátua de barro, de um pedaço de pau que não se mexe, não pode falar, não. É diante daquele que está na glória. E orar, meus irmãos, é falar com Deus. É se colocar diante de você viu a oração que eu estava fazendo aqui agora? Aleluias. Ó Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, porque a ordem é essa. Deus falou assim, tudo que tu pedires em nome do meu Filho, eu vou lhe concederei. Então, se nós pedimos a Deus no nome do Senhor Jesus, verdadeiramente nós seremos agraciados. Olha que eu venho pregando hoje, eu encerrei mais um caderno aqui de 200 folhas, de tanta palavra, tanta pregação. Eu não sei o que é que você tem feito, você que tem me acompanhado aqui. Mas nós temos distribuído palavra, e eu sei, de fonte segura, que tem pessoas de muitas igrejas que pegam o conteúdo da minha palavra aqui, e vão embora, e vão levar. É isso aí mesmo. Nós aprendemos sempre um com o outro. Por isso que eu leio muito, eu estudo muito, para ter o conteúdo baseado na palavra viva e verdadeira. Então, irmãos, como é que nós vamos ajudar uma pessoa se nós não temos? Se nós não temos no altar, se nós não estamos na presença de Deus. Vamos lá, Isaías capítulo 60, eu acabei de ler semana passada, o que está escrito? Levanta-te e resplandece, porque vem sobre ti a glória do Senhor, e as trevas cobrem a terra, o versículo 2. Aleluia. Aí vamos a Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar, para dar vida, para salvar, para dar vista a cego, curar os doentes, libertar os cativos, dar vista a cego, aleluia. E esse mesmo Isaías 61, você vai no livro de Lucas, capítulo 4, verso 18, você vai encontrar a mesma palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu, muitos anos atrás, como evangelista, era tão lindo, aleluia. Nós chegávamos nas casas e acontecia maravilhas.
E acontece até hoje, sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Aleluia, certo tempo, aleluia, eu estava lá na sala e a minha esposa pegou uma Bíblia, aleluia, e começou a ler e ela disse, ei, isso aqui está sobre ti. Eu disse, o que houve? Eu olhei para ela, disse, o Espírito do Senhor está sobre ti. Aleluia. Eu disse, que maravilha, aleluia. Então eu quero dizer que o Espírito de Deus também pode estar sobre ti, sobre a tua vida. Para isso, nós temos que buscar no altar. Uma geração sem altar não verá Deus. Precisamos nos colocar, nos encher de Deus, agraciar a Deus, irmão Jair Duarte, Deus abençoe, o senhor e toda a família. Aleluia, irmã Mencar Margarine, Deus abençoe. Aleluia. Aí você vai a Isaías 45, o versículo 22. O Senhor Deus diz uma palavra, isso é para nós, o diabo não quer que você faça, é olhar para cima, olhai para cima, olhai para mim, lembra, mas a gente olha para cima, Deus, olhai para mim e sereis salvos, todos vós os temos da terra, todos vós moradores da terra, olhai para mim, olhai para mim, olhai para mim e sereis salvos. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, a coisa é diferente. Quando nós olhamos para o Deus Pai, a coisa é diferente. Quando nós, aliás, aceitamos esse amado Espírito Santo, nós passamos a olhar direto para Deus, Deus passa a fazer morar, a coisa fica diferente, meus amados. Aleluia. Nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo aí. Eu acabei de recitar alguma coisa. Aqui está acontecendo de tudo, irmão. Isso aqui é horrível. É horrível. E aqui você sai, todo mundo é cheio de amor, mas é só da boca para fora. Aleluia. Então, Isaías 45, você pega uma canetinha e vai anotando aí. Isaías 60, 61, Isaías 45, 22. Isaías 49, 15 diz o quê? Aleluia. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta? Pode, todavia, uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Todavia, eu não me esquecerei de vós. Aleluia. É a palavra do Senhor. Todavia, eu não me esquecerei de ti. Lama, ui, amandarabassura, oh glória, aleluia. Alegria de Deus é a nossa força. Neemias 8:10. Alegria de Deus é a nossa força. Aleluias. Pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia Deus não se esquece de ti. Aleluias. Continue orando, continue clamando, continue chorando. Aleluias. Eu botei uma mensagem, agora há poucos dias, escrita, de Charles Spurgeon, um dos príncipes dos pregadores, do ano de 1800 e alguma coisa. Aí Spurgeon nos ensina, aleluias, que sem dor, sem preço, sem lágrima, sem sofrimento, nós não vamos ver a Deus. É preciso nós passar por isso. Aleluias. Eu louvo a Deus porque o Senhor Deus me concedeu vida. Eu já trilhei vales e vales da sombra da morte. E hoje estou aqui como ministro do Senhor. Sabe a palavra ministro? Eu me orgulho de dizer ministro. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou ministro do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Labande comanácia canta labassúria. Agora vamos entender a palavra ministro. Ministro, você vê na palavra rema, da palavra remador. Aí você vai lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga, tinha os barcos. Onde é que estavam os ministros? Eles estavam lá embaixo, eram escravos que levavam os barcos, eram homens potentes que passavam remando. A palavra remador, eles passavam remando, os ministros, ó, debaixo do chicote, debaixo do laço, debaixo da bordoada, debaixo da maldição, debaixo da morte, ali beijando a morte, aleluia. Os ministros eram aqueles que estavam ali. O remador vem do grego, vem do grego. A palavra rema, remador. Mas eu falei que eu não quero teologizar aqui. Eu só quero dizer para você isso aí. É a palavra remador. Era aqueles homens que puxavam o barco. Lá, os brambão estavam lá em cima. Todo mundo pelhava e tal, os reis e príncipes. Aí os remadores estavam lá. Quem é que levava? Não tinha motor. Tinha que ser o remador, é aquele ali. O ministro, o remador. Ó. E assim somos nós. Deus nos chamou para levarmos a cruz. Levarmos a palavra da cruz, a palavra da verdade, a palavra que cura, que liberta. E levar o evangelho da cruz é você ser todos os dias massacrado. Você acha que a enfermidade que nos atinge vem do quê? Vem de Deus? Não, é o próprio diabo lutando. Aleluias. Nós somos às vezes vulneráveis. E às vezes o inimigo te ataca e tu não está sabendo como lutar. Não aceite. Ore contra a inflamação, infecção. Ore contra a vírus, contra a bactéria. Ore para que Deus purifique o teu sangue, o teu coração. Filtre, aleluias. E ore para que o teu médico, aleluia, não venha ser um instrumento usado pelo diabo.
para te prejudicar mais. Eu já contei aqui 1 milhão de vezes, vou contar mais uma vez rapidinho. Certa feita eu estava retornando para o Rio Grande, eu estava na cidade de Lages, 2 horas da manhã, e alguém me ligou: irmão Antônio, o senhor pode vir aqui em casa? Eu disse: não, irmão, eu estou viajando, só vou chegar em casa amanhã. Senhor, irmão, vem aqui, minha esposa está muito doente, aleluia, glória a Deus, irmão, a mulher está com o coração, morre, não morre, então tá bom, amanhã, se Deus quiser, vamos ver. No outro dia à tarde eu fui na casa do irmão, cheguei lá, uma bandeja de remédio. Eu também não gosto de remédio, mas tem horas que a gente tem que dar mão à palmatória. E fomos orar para aquela irmã, que era um vaso usado nas mãos de Deus, lá dentro. Por isso que eu digo que tem que ter cuidado. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus não enche vaso sujo. Não quero aqui ofender ninguém. Deus não enche vaso sujo. Fomos orar pela saúde daquela irmã. Os demônios saíram, o mal saiu. Botei tudo aqueles remédios fora. O diabo falava na boca dela: fui eu que menti, fui eu que enganei. Falta de perdão, falta de amor, falta de Deus na vida, enganando todo mundo dentro da igreja. E achou que estavam agradando. Enganando todo mundo dentro da igreja, era o diabo usando a boca da senhora. E eu perguntei para Satanás o que ele faz. Eu uso ela para mentir, para enganar. E todo mundo sai acreditando. Vaso de Deus. Complicado, né, irmãos? Então é isso, meus queridos e amados irmãos. Aleluia, que não tem como nós ajudar um cego a acender as luzes. Acendendo as luzes, não tem como. Né? Meu amigo Paulo Buchard, Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Aleluia. Então, meus amados, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu lá na cruz do Calvário para nos salvar. E aí eu volto a falar para você que em tudo nós temos que ter um tempo de paciência. Né? Aleluia. Então, meus queridos, eu quero falar mais uma vez que o fogo não queima, se não tiver lenha, né, Moisés? Seu fogão não vai fazer fogo se não tiver lenha. O braseiro não vai surgir se não tiver uma lenha, e lenha boa. Aí a lenha é a oração, a oração, a oração e a oração. Aleluia. Então eu coloquei aqui. Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor... Eu vou procurar aqui. Isaías 59. Isaías 59, versículo 1 e 2. Certamente, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Certamente, a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas aí o versículo 2 fala, ó, certamente, ou seja, contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. As iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Deus não tem como nos olhar, por causa dos nossos pecados. Para que não vos ouça. Então Deus não tem como ouvir, a palavra dele é fiel. A palavra dele é inefável, a palavra dele é verdadeira. Não tem como Deus ouvir se nós estamos lá manjados no pecado. Pode gritar, pode enrolar, pode fazer o que quiser. Irmão, o inferno está cheio de gritos. O inferno está cheio de horror, de dor. Eu não sei quantas pessoas boas, pessoas que tinham tudo, eram pessoas boas, de caráter bom, mas eram pecadores. E nós ofertamos Jesus, eu e minha esposa, fomos lá, ofertamos Jesus e não aceitaram. Morreram e foram para o inferno. E morreram precocemente. Não tem como eu dizer que foram para o céu. Aí agora a tal de Dona Preta Gil, nada a ver com ela, não tem nada a ver com esse gente, filha do Gilberto Gil, faleceu ontem. Todo mundo tal, e o céu, mas que céu? Axé, Iemanjá, tudo quanto é tipo de demônio. Cultua algum, nada contra, faz o que bem entender das suas vidas. E as pessoas, a coitadinha está no céu. Não cabe a mim, né, irmãos?
Mas a minha Bíblia está falando que Deus não enche vaso sujo. E uma geração sem altar não vai a Deus, não vai ver Deus. Sem se dobrar, sem se humilhar, sem sacrifício contínuo, que é a oração, o jejum, a santificação, se apartar das coisas do mundo. É difícil hoje. Aleluia. Mas o fogo, se não tiver lenha, se apaga. Sabe por quê? O fogo arder tem que ter lenha, irmãos. Tem que ter lenha. Aleluia. O fogo arder tem que ter lenha. Então a minha função é trazer uma palavra à luz do Evangelho, para que você, como eu, possamos nos encontrar no reino da glória. Porque eu tenho falado muito da morte, a morte é o nosso último adversário. Não tem que temer, vamos sofrer, a nossa carne, a matéria, ela sofre. Mas o nosso espírito tem que estar forte em Deus. Eu passei dias horríveis agora há poucos dias. E sei que a dor, ela vai, endoidece, até o mais sábio. A Bíblia fala que até o mais sábio, debaixo da opressão, fica doido. Salomão me diz isso. A opressão endoidece o mais sábio. Deixa louco. Aleluia. Então, meus queridos, eu trouxe aqui uma alusão. Homem cheio de dons, que mais você encontra nessa internet por aí, é homens cheios de dons, mas vazios de Deus. Vozes fortes, mas corações fracos. Não consegue mais amar, não consegue ter amor no coração. O coração é fraco, não consegue abraçar, não consegue amar. Não consegue tirar aí uma semana, um mês de oração por alguém. Não consegue. Técnicas de oratória. Todo mundo tem. Técnicas de oratória. É isso que eu estou fazendo aqui. Pregando a palavra. Às vezes dizem oratória. Mas não tem o peso da glória de Deus. Não tem poder, não tem autoridade, não tem legalidade com Deus para expulsar um demônio chulé. Está desse jeito. Então aí eu me refiro, vão caminhar na sombra de outros, e outros, e outros. Eles caminham na sombra de outros. Não é por aí. Não é por aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmã Maria. Deus abençoe. Aleluia. Deus lhe abençoe grandemente. Então, meus amados, o assunto aqui, ele é muito sério. Quando se trata de Jesus. Então eles buscam plataformas, eles buscam grandes altares, grandes igrejas. Mas não buscam a Deus. Eu anotei isso aqui para não me esquecer. E é o que nós vimos aqui todos os dias. É aquelas comitivas e convenção e dança e canta e tal, tudo. Eu imagino Deus lá em cima. Olhando para esta geração perdida aí fora. Deus olha para este povo que está se contaminando, se condenando mais. Preste atenção no que eu estou falando, é particular. É você e Deus, não é comigo. Eu sou aqui um transmissor da palavra. Eu sou aqui um transmissor da Bíblia. Romanos 1,16 fala, não me envergonho do evangelho que prego, pois é poder de Deus para a salvação. Eu tenho a segunda parte dessa mensagem para me encerrar, que você vai gostar. Veja bem. Aí imagine Deus olhando lá de cima, o povo indo para o inferno, tal tudo, e não tem quem pregue, não há quem traga. Porque está todo mundo correndo para si, para si, para si. Os da prosperidade, os da saúde, os do orgulho, os da fama, os do sucesso. Está todo mundo correndo, mas não fazendo aquilo que agrada a Deus, que é buscar a Deus de todo o seu coração. Amar a Deus, orar, consagrar. Você está trabalhando, mas você está dando glória a Deus. Isso é andar em espírito. Você está trabalhando, mas você está cantando um hino. Você está aí no teu trabalho, na tua oficina, sentando tijolo, ou quem sabe está aí na sua mecânica, ou quem sabe está aí no seu escritório, ou no seu próprio açougue, cortando uma carne, mas dando glória e aleluia, e tratando bem um e tratando bem outro, e glória a Deus, e Deus prospera, porque você está sendo obediente, como eu acabei de ler Mateus 28, 19 e 20, obedecer o ensinamento é obedecer, é obedecer, é obedecer, aleluias. As pessoas antigamente diziam, irmão Antônio, como é que o senhor consegue ser assim?
É que todos os dias nós precisamos renovar o azeite. O azeite, se não for trocado, ele fica rançoso. Não é assim, irmão Jair? Não é assim, irmã Rejane? A senhora que sabe fazer uma boa refeição, trabalhou como cozinheira, né? Foi dono de vários ambientes. O azeite, se não for trocado, ele fica rançoso. E assim somos nós com a unção de Deus. Todos os dias nós temos que renovar o azeite, renovar a unção. Aí você vai em Isaías 10, 27 e diz o quê? E a unção quebrará o jugo. O óleo quebrará o jugo. A unção de Deus que vem sobre mim, sobre ti, quebrará o jugo. E como é que a unção vem, pastor? Na oração, no jejum, na oração, no jejum, na santificação. E Deus não busca gente muito grande, esses muito entendidos, tem muita gente enganada, irmão. E eu tenho que voltar na história, eu tenho que voltar uns dias atrás, porque a tecnologia evoluiu muito. Olha que bom, que beleza. Já pensou o apóstolo Paulo tendo um aparelho desse aqui? Mas o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo e o homem virou o mundo do lado do avesso. Está escrito na minha Bíblia que ele virou o mundo de cabeça para baixo. Tanto é que os camaradas falaram, e esses que incendiaram o mundo, que perturbaram a terra, chegaram aqui também. Está aqui no livro de Atos, capítulo 17, se não me foge a memória. E esses que perturbam a terra, chegaram aqui também. Já pensou o apóstolo Paulo com um aparelho desse aqui, irmão Paulo Buchard? Já pensou? Meu Deus do céu! Na seriedade do apóstolo Paulo, que morreu com a cabeça em cima de um toco e decapitado por um machado. Olha o preço da vida do apóstolo Paulo, para nós estar aqui falando o nome dele. Olha a seriedade do evangelho. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele pegou e disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Talvez você diga para mim, pastor, mas eu tenho orado e não está acontecendo, eu tenho orado e não estou buscando. A minha Bíblia fala lá no livro de Pedro, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para Deus. Pense nisso. Está demorando? Aleluia. Vai em Romanos capítulo 5 e pega do versículo 1 ao 5. A tribulação, a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança em Cristo Jesus não traz confusão. Em meio à tribulação você tem que perseverar. Em meio à provação, à tribulação, você tem que ter paciência. É Romanos capítulo 1 ou 5. Do 1 ao 5. Está ali a chave da vitória. Pastor, eu ainda não recebi o Espírito Santo, eu estou buscando. Pastor, eu queria tanto. Vá para Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2. Fica no capítulo 1 e ouça o que Jesus diz. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém, ficai na presença de Deus. Fica aí, ó, faça um altar na tua casa, faça um altar no teu trabalho, um lugar de ponto de encontro com Deus todos os dias. Faça isso e você vai ver a diferença na tua vida, que vai chegar uma hora com o Espírito Santo, Ele vai te encontrar. Ele só quer aqueles que amam Ele. Ele está procurando pessoas que anseiam por Ele. Ele está buscando pessoas que queiram Ele. O Espírito Santo de Deus. Está me entendendo? Aleluia. E aí, meus amados irmãos, quando eu olho para esses camaradas que se dizem crente hoje, que estão de mãos dadas com o diabo, com o mundo, eu encontro uma palavra que o juízo, está lá no livro de Pedro, o juízo de Deus não começa pelo pecador lá no bar, pela prostituta lá na casa do adultério. Não começa com o ladrão ali que está roubando ali fora, não. O juízo de Deus começa pelo altar. Começa na casa de Deus. Começa pelos pastores, pelos pregadores, começa pelos cantores, começa pelos donos de igreja, que tem bastante dono de igreja, começa por essa gente que se intitula o dono do meu ministério, minha igreja, meus membros, meu isso, meu aquilo. O juízo de Deus começa por esta gente. Aqui nesse livro. Nós passávamos aqui hoje à tarde, eu e minha esposa, aqui na Avenida dos Estados, e vimos uma certa igreja que já foi trocada de lugar para outro lado e tal, por causa aonde o pastor 4 ou 5 vezes, né, caiu no adultério, foi tentado pela carne. E não é pastor de uma igrejinha de 100 membros, não, irmão. É 7, 8, 9, 10, até 12 mil membros.
E aí nós vimos, não tenho nada que ver com a vida do camarada. Não tenho que jogar ele. Quem sabe ele vai para o céu, eu não vou, não sei. Mas eu estou lutando para mim ir para o céu. Estou lutando para viver em santidade. Aleluia. E daí, meus amados irmãos? O que é que nós vamos falar? Ali rodearam de comércio. Tinha na outra, agora serve tudo para volta. É barbeiro, é coisa de comida, é tudo quanto é coisa, tudo para volta ali, meus amados irmãos. É tremendo. O globo financeiro aqui em Balneário Camboriú. E aí eu olho para as outras igrejas, os pequenos estão indo na mesma bobagem, querem ser grande. E por que Deus não opera nessas igrejas? Por que Deus não está operando? Técnicas de oratória, mas falta a glória de Deus. Buscam plataforma, mas não buscam a Deus. E aí a gente olha, Elias, Eliseu, João Batista, Jesus, o apóstolo Paulo, olha para eu já tenho falado aqui há vários dias, os apóstolos, os seguidores, eles aprenderam depois da morte de Jesus. E aí vamos parar um pouquinho aqui, vamos pegar Atos do capítulo 1 ao 14. Jesus diz, ficai em Jerusalém, não se ausentem daqui. Fiquem aqui até receberem do alto o poder. Até receberão a virtude, o poder de Deus, do alto, vão receber. E a Bíblia fala que eles ficaram 10 dias naquele local. E eu falo que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como 10 dias. Eu estou em cima de uma promessa há 40 anos. Aleluia. Há 20 anos atrás, o Senhor Deus falou comigo de novo. Há 20 anos atrás, na metade, o Senhor Deus falou de novo. E eu dou glória a Deus pelos meus cabelos brancos, porque a minha promessa está logo ali. Eu estou que nem um Simeão, eu estou esperando. E se foi Deus que falou, meus amados irmãos, eu estou crendo, e eu creio. Eu creio no que Deus falou. Aleluia. Está entendendo? Então pode tardar, mas vai vir. Esperar um pouquinho mais, está lá no livro de Hebreus, espera um pouquinho mais, e o que há de vir virá e não tardará, e não vai tardar. Assim como a volta de Jesus é real, a palavra dele para a minha vida e para a tua vida é real. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa te alcançar, que não possa te abençoar, que não possa mudar a tua história. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa libertar, curar, que não possa levantar até mesmo da sepultura, até mesmo de um caixão, até mesmo de um leito de morte. Deus pode levantar, aleluias. É este o evangelho que a minha Bíblia mostra, é este o evangelho que a minha Bíblia fala. E o porquê que não está acontecendo? Porque é uma igreja sem compromisso. Altares sujos, vasos sujos, pessoas com ganância, são lobos vestidos de ovelhas, e aí não tem como Deus abençoar, não tem como Deus restaurar. Aleluia, oh glória. O Mário César, Deus abençoe, Senhor, e toda a parentela em Passo Fundo, Deus abençoe. Não há fé verdadeira sem obediência. Não há fé verdadeira sem obediência. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ensinando-os a obedecer, a andar em obediência. É o que nós fazemos, meus amados. Mas o povo é tão carnal e a carne é tão suja que as pessoas estão ali e aí acham que vão para a glória. Meio difícil. Meus queridos, antes de nós irmos à oração, é cedo ainda, eu quero darmos aqui um exemplo. Aleluia, eu venho orando há anos. Eu não conhecia nada disso. Hoje, de uns anos para cá, é que eu fui me especializando mais, aleluia, em buscar o conhecimento do passado, de homens verdadeiramente que Deus tinha na palma da mão, quando não tinha a televisão, quando não tinha o telefone, quando não tinha estádios, quando não tinha nada. Deus tinha os seus homens, Deus tinha os seus valores. Aleluias. E me chamou a atenção, porque quando Deus me separou, eu fui sozinho para o meio do mato orar. Deus me separou, me levou para uma região onde tinha, aleluia, um local muito bonito, bom para orar, e lá tinha até as vacas em mão, era a coisa mais linda, eu tenho fotos até hoje. O gramado onde eu orava, o local onde eu me encontrava com Deus, era muito lindo, era muito limpo.
Alguém tinha umas vacas por lá e cuidavam, era muito meu amigo também, donos do campo, aleluias, e ali eu glorificava a Deus, não tinha uma cobra, nunca vi uma cobra, irmãos, durante todo o tempo que lá orei, nunca foi sujo. Hoje tem um capoeirão velho danado, mas naquele tempo não. Aonde eu tinha o meu altar, irmãos, era a árvore mais linda, mais frondosa. A árvore apanhou tanto, irmão. Era raio, pedrada que o diabo mandava cair tudo na árvore. A árvore terminou, não existe mais. Mas de compensação, tinha uma outra árvore, tipo uma figueira brava, que é tudo cheio daquelas tetinhas que machucam, tipo uma mica de cadela que chama, né? É uma árvore grossa hoje. Era uma coisinha de nada, foi crescer. Tá lá! O mar tomou conta, eu tive lá há pouco tempo, tomou conta a capoeira, mas aquela árvore cresceu e tá. Foi numa árvore daquelas que Zaqueu subiu. Aleluia. Mas o que eu quero vos falar aqui, irmãos, é quão bom seria se, aleluias, eu tô na fila. Eu tô na fila. Deus, por bondade, me disse, fez umas coisinhas, mas eu quero mais, eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. E ontem eu passei pensando, para dizer a verdade, ano 1859, há 166 anos atrás. O ano de 1859, nasceu um homem. Smith Inglewood. Smith Inglewood. Fale isso aí, já sai falando língua estranha. Repete comigo, Smith Inglewood. Já está falando língua estranha. Inglewood. Ele nasceu na cidade de Newton, na Inglaterra. Aleluia. E você sabe que nascer nesse tempo de 1859, era a idade da pedra ainda, irmãos. E ele morreu no ano de 1947. Uma criança que não ia na escola, mas puxava saco de cebola, trabalhava na lavoura, entregava leite, trabalhava desde criança ajudando a sua família. E na caminhada dele, irmãos, ele não teve tempo para aprender a ler. Ele se tornou um encanador. Encanador. Ele se tornou um encanador. Veja bem. Isso lá na Inglaterra. Há 166 anos atrás. Smith Inglewood. Mas ele descobriu novo ainda o segredo da solidão, do secreto, do se apartar, do ir orar, do ir buscar a presença do Senhor Deus. E ele se batizou, mas não era batizado com o Espírito Santo, e lutou, até ele ser batizado. Já casado, ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele não pregava, ele não falava porque ele tinha dificuldades, pois não tinha sabedoria em palavras. Mas era encanador, sabia trabalhar, e era um homem temente a Deus. A sua casa temia a Deus. Na sua casa, conta a bibliografia dele, aleluia, que não tinha palavrão. Na sua casa não tinha nada do mundo, nem jornais naquele tempo. Ele não lia, para não se contaminar com as coisas ruins. Uma que ele não sabia ler, né? Aleluia. Mas conta a história que esse Smith Inglewood, fala aí que tu vai falar em língua estranha. Aleluia. Ele casou-se e a sua mulher Polly. Polly o ensinou a escrever e ler. E ela era uma mulher de muita oração. E ela pregava, eles iam para a igreja, ela pregava a palavra, porque ela sabia ler, e ele não. E ela pregava a palavra de Deus com afinco. E nesse mesmo tempo foi ensinando esse camarada a ler. E ele foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E um belo dia, ele entra no seu quarto e diz, hoje eu quero a tua presença, Senhor. E ele foi cheio, o Espírito Santo encontrou ele. A fome dele era grande, e ele foi cheio do Espírito de Deus. Por isso eu falo, faça um altar na tua casa, você irmã, você irmão, e ore. Tenha o hábito de orar ali todos os dias no mesmo lugar, de falar com Deus. Faz a oração do Pai Nosso, aleluia, Mateus capítulo 6, versículo 9 em diante, você está ali a oração do Pai Nosso.
Você vai orar a oração do Pai Nosso e você vai falar com Deus. Falar com Deus é dizer, ó Senhor, Deus conhece o teu coração, você vai abrir, você tem que falar com Deus e Deus vai te ouvir, Deus vai te responder. Pastor, está demorando. Romanos capítulo 5, fica na espera. 1 ano para Deus é como mil anos, como um. É Ele que manda. Aleluia. E quando ele sai do quarto e vai para o culto, a mulher vê a diferença e ele vem com autoridade, vem com poder. E essa autoridade, esse poder, aleluia, aumentou a fé dele. Conta os historiadores que ele chegou num homem canceroso e ele chegou e deu um soco no estômago do cara. O homem ficou curado na hora. Era o jeito que Deus usava ele. Um paralítico de roda, ele pegou, arrancou, jogou no chão e a levantou e o paralítico saiu caminhando. E assim Deus começou a usar ele tremendamente em milagres. Aleluia, louvado seja Deus. Ele tinha um coração disposto. Deus usava nas curas, nos milagres, nas libertações. Paralíticos andavam, mortos ressuscitavam. Havia um coração disposto e um quarto de oração. E ele, Deus, aleluias, mantinha um diálogo diariamente. Aleluias. É por isso que essas igrejas hoje, os camaradas não têm tempo, irmão. Tem que andar e andar. E eu mesmo, o pregador, eu viajei muito. Tinha dias que para me orar, eu tinha que me trancar num quarto. Eu ia para um quarto de hotel, ou aonde eu ficava hospedado, dizia, pelo amor de Deus, não me incomode, não falem comigo, me deixem orar, para mim ter, aliás, um conteúdo para pregar de noite, para que o Espírito Santo de Deus venha curar, venha libertar, venha transformar. Aleluia. Não é eu me trancar para ficar no telefone, não é eu me trancar para ficar no WhatsApp, não é eu me trancar para ficar mexendo no computador, não. É para me trancar e ficar na presença direta com Deus. E isso é um assunto que a minha esposa me fala sempre. Você vai para o reservado, meu esposo, não pega o telefone. E eu aprendi a não pegar. Apesar que eu já me cuidava bastante, mas hoje eu me cuido muito mais. Eu entro aqui para o meu reservado, irmãos, e aqui eu fico na oração. Eu fico no joelho, fico na meditação. Se eu não posso me ajoelhar, eu fico aqui. Bíblia, Bíblia, Bíblia. E choro, as lágrimas escorrem, Deus fala, Deus mostra. Aleluia. Esta é a finalidade. E eu não sou ninguém. Sou um José qualquer, hein? Que só sabe falar da Bíblia, falar do amor de Jesus, mas que tem uma promessa. E eu estou em cima dela e eu creio que o meu Deus vai me alcançar. Aleluia. Curas, milagres, libertações. Nada de técnicas, nada de fama, isso é gostoso. É por isso que essas igrejas estão desse jeito. Todo mundo acha que é alguma coisa. Agora imagine a igreja, aleluia, que ora, chega, e vai chegando um, vai orando, chega outro, vai orando. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha um grupo de senhoras, meu Deus, que dobrava os seus joelhos e eu tinha uma, puxava, era como se fosse uma escola de samba, puxava, perdoe a comparação, mas aquela irmã tinha uma voz e uma graça e uma unção e ela puxava e as outras vinham tudo de atrás, meu Deus do céu, pegava fogo em tudo, irmãos. Aliás, um padre, um ex-padre dobrou o joelho no altar, se converteu e aceitou Jesus ali. Aleluia, lá no Oswaldo Verlanger, ao lado do presídio Espumoso, Oswaldo Júlio Verlanger. Nesta rua, do lado do presídio, eu tinha uma igreja. Aleluia. Nós tínhamos um pavilhão onde nós nos encontrávamos. Vamos usar esta palavra. E eu tinha um padre, um ex-padre amigo meu. Estava atribulado. E eu levei o padre para lá para passar uns 2, 3 dias comigo. Fui arrumar uma cama para o padre disse, eu quero dormir aqui no altar da igreja. Esse cara, deixa eu deitar aqui. E ali o padre dormiu. Só que não me contou nada. Andamos, tá tudo, depois veio embora. 1 mês e pouco depois, o padre se converteu a Jesus. E disse, eu aceitei Jesus. Naquela noite, lá na tua igrejinha, o Senhor Deus usou um anjo para falar comigo. Deitado em frente àquele altar, Deus usou um anjo para falar comigo. E o padre é crente, é professor de história na cidade de Soledade. Aleluia. Era um católico, porque era padre. Não é nada contra os irmãos católicos, Deus abençoe cada um e a sua fé, graças a Deus. Mas o padre se converteu. Aleluia. É membro da Assembleia de Deus. Então eu estou falando aqui, irmão. Poli pregava e Smith ajudava. Tinha uma vida de oração, uma vida de comunhão. Aleluia. Um quarto de oração, ele e Deus.
mas um homem que carregava a presença do Senhor. Aonde ele chegava tinha que acontecer alguma coisa. E onde é que estão esses homens? Que aonde eles chegam acontece alguma coisa. É por isso que eu digo, irmão, nós não somos muitos amigos, nós somos irmãos. E quando nós chegamos é para samodiar, é para dar lugar para o Espírito Santo. Alamandarabassui demai, demante comandarabassúria. Dá lugar para ele aí. Fale mistério na tua casa. Dá lugar para ele agora nessa live. Derabas tu me canta, arabassúria. Não precisa ficar com os olhos abertos para me ver. Fecha os teus olhos, escuta a minha fala e diga comigo, Lamande comanácia. Senhor Jesus, eu quero a tua presença. Eu quero o teu amado Espírito Santo. Senhor Jesus, eu quero nascer de novo. Eu nasci da água, agora eu quero nascer do Espírito, eu quero ter uma comunhão maior contigo. Derrama, derrama, derrama do teu amado Espírito, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, sobre o meu ser, faz de mim uma nova criatura. Levante as mãos para cima e glorifique, demandarabassúria. Oh, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Ramandarabai, demanda, calabaste canta, alabassurianda, alabassura, oh glória. Aleluias, 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 aleluias. Ai, devassi, balabassi, balabassi, ribalabassi, balabassi, balabassa. Recalamanta, lamanta, alabastebiacassi, calamandai. Recalabasturimi, cantarabassurianda. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de xarabacai de cantas, de glorificar o nome de Jesus, de chorar na presença de Jesus, de se atirar no chão e dizer, Jesus, eu preciso de ti, ó Senhor Deus, eu preciso de ti. Não tenha vergonha, Lamanda, Arabassúria, glória a Deus. Harabasto que me clama, Nagassurianda, Arabassai. Oh, Jesus, havia fé e poder na pregação de Smith Inglewood. Fale Smith Inglewood. Você vai começar a falar em línguas hoje. Aleluia, oh glória. Aleluias, 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 aleluias. Amados, aleluia, se foram as horas. Eu vou resumir, você pode achar a história desse homem no YouTube. Smith Inglewood. Irmãos, a verdadeira história é essa. Ele ressuscitou no ministério dele um homem que não sabia ler. Um homem que era encanador. Um homem que não abriu igrejas. Um homem que só pregou, ajudou, curou, pregou, mostrou a verdade. Ele não fundou igrejas. Ele não criou igrejas, não fez grandes templos, não. Mas Smith Inglewood, ele ressuscitou 23 pessoas. Ele trouxe da morte 23 pessoas à vida. Porque a minha Bíblia diz que se nós crêssemos, nós veríamos a glória de Deus. E esse homem com a sua esposa e a sua casa, ele deixou um legado tão grande. Se você escutar o pastor Benihim, você vê que o Benihim tem um hábito de empurrar. Alguns anos atrás eu fazia isso também. Chegar e orar e bluf, e a pessoa é curada na hora. Então, grandes homens de Deus se espelharam nesse homem que eu estou falando aqui agora. E um dos últimos homens mais usados na face da terra, que Deus levou agora há pouco tempo, chama-se Reinhard Bonk. Reinhard Bonk. E Reinhard Bonk arrastou multidões na África, no Congo, Nigéria, toda aquela região. Usado por Deus, esse evangelista ganhou multidões e multidões de almas lá na África para Jesus. E o verdadeiro missionário na África sofre. Mas Smith Inglewood foi um exemplo. Assim como o próprio Senhor Jesus é o nosso exemplo. A palavra que eu falei para você, eu quero encerrar com ela, encontra-se no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nem todos vão ser usados, irmão. Mas você pode receber de Deus algo mais.
você pode fazer pela obra de Deus algo mais. Fique próximo de Deus. As lutas vêm e elas vão. Muitas pessoas sofrem hoje nos seus lares, nas suas casas, nos seus familiares. Porque tem um familiar muito doente. E que nem eu falei, semana passada, quem sabe eu até, aleluia, a gente está na caminhada há muito tempo. E a gente bota a mão em muita gente. E eu não quero associar isso, mas nós estamos envolvidos com muitas situações muito sérias de doenças. E quem sabe você aí está passando por um processo assim, não confie em Cristo. Independente de qualquer situação, tua vida tem que estar em Cristo. E a morte é o nosso último adversário. Quem sabe você tem um problema de bebida, de alcoolismo. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e verdadeira. Mas existem caminhos para sair. Se o problema é droga, também tem caminhos para sair. Continue orando, continue buscando, continue intercedendo por esta pessoa, por esse irmão, por esta irmã. Quem sabe por um marido violento, quem sabe por uma pessoa que você sabe que é boa, mas tem os seus momentos de fraqueza, continue orando. Quem sabe se é por um pai, por um irmão, continue orando. Mas cuide de você primeiro. É individual. Busque mais de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Abençoe a tua casa. Aleluia. Não tenha medo de botar a mão. Se você é esposo, na tua esposa, abençoe ela. Crie o hábito de abençoar ela. Crie o hábito de abençoar ele. Crie o hábito de orar na tua casa. Não pare. O diabo quer que você pare. Mas você não pode parar. Continue. Continue orando. Continue jejuando. Continue clamando. E você vai ver, aleluia, o agir de Deus na tua vida. Você vai ver o agir de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero terminar minha fala. Aleluia. De açúcar acima de 150. Então evite aquele remédio que começa com um louvor lindo aqui. Aleluia. Aleluia. E eu quero convidar você a orar a Deus. Ore a Deus comigo. Irmã Mariana, irmão Paulo, irmã Esther. Quero que você ore a Deus comigo. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muitos irmãos estão com um copo de água na sua frente, outros estão com um travesseiro, com uma fronha ou com uma peça de roupa, outros estão com a mão sobre o seu coração, outros estão, meu papai amado, apenas confiando que o Senhor está entrando com a misericórdia, com a compaixão. Outros estão confiando que vai haver um lindo resultado, meu Pai, na situação tal qual está passando. Outro, meu Pai amado, acredita, labasto que mandará bassubianai. Outro está acreditando, papai, que o Senhor está fazendo maravilhas. No seu bairro, na sua cidade, na sua vizinhança. Eu quero orar, meu papai amado, primeiramente por esses irmãos que estão aqui. Que são companheiros, meu Pai amado, de segundas e de sextas-feiras, que entram nesta live, meu Pai amado, para receber um pouco mais, porque é um culto na sua casa. É uma palavra onde o Senhor vai de encontro a eles. Eu os abençoo, papai, em nome do Senhor Jesus. Independente de uma crença, de uma religião, eu os abençoo em nome do Senhor Jesus. E decreto, meu papai amado, o melhor do Senhor sobre eles. O melhor do Senhor sobre eles, sobre ela, sobre sua casa, sobre seus filhos, sobre os seus negócios, sobre a sua vida moral, espiritual, sobre a sua vida física.
Senhor Jesus, abençoa. Abençoa, Senhor amado, todos quantos estão gemendo na alma. Há pessoas chorando, Pai, como eu estou chorando aqui, meu Pai. Há pessoas que estão se derramando, meu Pai, lá do outro lado, porque estão infelizes. Acham que a felicidade não vai chegar, mas a felicidade é o Senhor. Meu Deus, lamanda, arabassurianda, arabassura. Enche esse coração que estava vazio até o dia de hoje. Enche essa alma que estava vazia de Ti até o dia de hoje, Pai amado. Enche esta vida, meu Pai, com a Tua presença, Jesus. Enche essa vida com o Teu amor. E que ela possa, meu Papai amado, viver sobre essa terra. Sobre o Teu domínio, sobre a Tua, Papai amado, sobre os Teus cuidados. Conforme está no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que eles possam habitar em Ti, meu Pai amado. Sentir a segurança do Senhor, a proteção do Senhor, estarem guardados como escudo no Senhor, meu Pai amado, porque Tu és o sol da justiça, Tu és tudo, meu Papai. Tu é o que dá vida, Tu é o que sustenta, Tu é o que abençoa, Tu é o que guarda, protege e enche o coração de alegria. Conforme Neemias, Papai amado, a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa, Pai. Abençoa este irmão, esta irmã, esta casa, esta família. Eu oro também, meu Pai amado, pelos hospitais, meu Papai amado, pelas alas da psiquiatria, meu Pai amado. Quantas casas de recuperação, Pai. Quantos hospitais psiquiátricos, Papai amado. Aonde, Papai querido amado, a medicação, meu Pai amado, e psicólogo, esses médicos, meu Pai amado. Mas não é para eles, muitos casos, Pai. Não desmerecendo a medicina, meu Pai amado, muitos casos não são para eles. Muitos casos seriam para pastores, seriam para lideranças, para homens orarem, pôr as mãos, expulsar os demônios, expulsar o mal, a maldição, expulsar toda a maldição. Aleluias. Jesus, levanta homens, Papai amado, com vontade, capacidade, poder no Teu Espírito, meu Pai amado, para fazer uma diferença, meu Pai. Levanta mulheres para fazer uma diferença. Ajuda eles, meu Pai. Ajuda eles a se encontrarem, meu Pai. Eu oro, meu Deus, por esse centro de recuperações, casa de recuperações, homens com compromisso, Pai, que pregue a verdade, Pai, que mostre a verdade, ensinando-os, Pai, pela Tua verdade, meu Pai amado, aonde hoje, Papai, tem sido tão difícil. Eu oro, meu Deus,